222 Guarani, com estacionamento próprio e entrega imediata. Móveis, colchões, fogões, tudo como antes, sem juros. 1 mais 4 vezes no cheque sem juros. Aproveite! Grande bota fora de aniversário do PAN no Lojão do Depósito. E domingo tem Rua de Lazer. Você compra, seu filho se diverte. Tem coisa na vida que a gente não tem como prever. Mas a gente tem como diminuir o risco. Se você tem de 18 a 60 anos, pesa acima de 50 quilos e tem boa saúde, você pode doar sangue. Procure o Hemominas. Tem muita gente precisando da sua ajuda. 15 apartamentos, uma casa. Saia do aluguel, compre a sua cartela do Telebingão do Cruzeiro até o dia 10 e concorra no antecipadão a 5 gols e a mais 5 minibugs. Você ainda ganha a cartela extra grátis. O Planeta Xuxa vem arrepiando e o Terra Samba comanda a festa. Vem Cidade Negra, Arte Popular, Martinho da Vila, Ricardo Chaves, Exalta Samba e El Chan. Neste domingo, meio-dia, Planeta Xuxa. Nós estamos conversando hoje com a psicóloga Marlene Monteiro sobre as dificuldades emocionais. Doutora Marlene, é fácil se chegar ao autocontrole? Não é fácil. E por que não é fácil? Porque essas dificuldades, as nossas raivas, nossas emoções, raiva, culpa, ansiedade, ela está relacionada com o passado, que é inconsciente. Então, de repente, quando os pais não conseguem se controlar, ou mesmo controlar numa prova, ou autocontrole diante de público, quando vem essas reações, ela vem lá de dentro para fora, isso está muito relacionado com os nossos próprios passados, ou seja, as nossas referências de passado, a nossa própria bagagem de memória. E quando um filho, ou uma pessoa, ou qualquer outra, faz algo na minha frente que eu não gosto, não é algo que está dentro de mim, eu estou vendo, projetando uma dificuldade em mim no outro. Assim é o filho nada mais é do que o espelho do pai quando na infância, nos seus erros, nas suas dificuldades, como ele foi punido, como ele colocou isso. Então a raiva que vem não é exatamente do filho, a raiva é daquele comportamento do filho que é seu, que aconteceu consigo. É sempre assim. A maioria dos casos a gente encontra isso. Eu diria que 90% é projeção. Então não dá conta de lidar, porque a mente nesse momento ela está relacionando a minha idade, quer dizer, se eu tenho 15 anos de idade e a minha filha fez alguma coisa que eu não gostei, está relacionado com a minha idade de 15 anos. Então eu estou realmente fazendo uma regressão de memória aí, eu estou acompanhando o mesmo raciocínio. Aí eu quero que a minha filha pense e raciocine igual a minha idade que eu tenho atual de adulto. E a criança não dá conta ainda. Então eu levei quantos anos para ter um raciocínio, para elaborar e para ter isso? E ali eu não dou conta. Então fica muito difícil nessa cobrança. Então essa projeção, por isso a dificuldade do autocontrole. Então o que é importante aí? A gente começar a tomar consciência, o que nessa criança me incomoda? O que nessa outra pessoa está me incomodando? O que no público, diante de público, a hora que eu quero falar e expressar, o que está me incomodando? É o olhar do público? Se as pessoas estão me vendo, se eu estou falando errado, se eu estou fazendo coisas inadequadas, o meu tom de voz está inadequado? Porque existe esse eu interno me cobrando, e eu projeto isso para o outro. E eu imagino que o outro está fazendo isso comigo. Aí o resultado realmente começa a não ser aquele resultado. Aquilo que a gente está fazendo não é mais confortável, é um desconforto, é uma reação, e a gente vai perdendo todo o controle, toda a consciência do que eu estou aqui fazendo agora. E aí vem o inconsciente à tona. Agora as pessoas têm como descobrir elas mesmas uma fórmula de tratamento doméstico, vamos dizer assim, ou quando se chega a um estágio muito avançado, sem dúvida alguma, se requer um tratamento profissional? Quando se chega a estágio profundo, ela necessita de um tratamento, sozinha não consegue. E por que não consegue? Porque ela está dentro da situação. Então, quando a pessoa procura um profissional, é como se o outro estivesse de fora da situação.
Então, o de fora ele está assistindo. Então, ele passa a ser, ajudar, ver os erros e ajudar aquela pessoa. Agora, quando ela sozinha, ela não consegue, é como se ela estivesse toda bloqueada, é como se ela estivesse dentro de um buraco e precisa de alguém para estender a mão e tirá-la de lá. É nessa hora que entra o profissional. Mas é possível, sim, dela conseguir sozinha quando começar a tomar consciência que aquilo que está acontecendo é dela, não é o outro que está magoando ou ferindo. Isso no estágio é ela inicial. que está se sentindo ferida. E no estágio inicial? Isso, e no estágio ainda... inicial. Aí eu não vou ficar acusando os outros por eu não dar conta de comunicar, expressar, de eu não me relacionar bem. Não é isso que está, é o que aquela pessoa me incomoda. Então, se eu começar a fazer essa autoanálise, eu começo a descobrir os meus processos inconscientes, ou seja, o que o outro está me incomodando é coisa inconsciente minha. Aí sim eu começo a tirar aquilo que eu projeto no outro. Então, aí eu vejo a pessoa e não as minhas coisas que eu não gosto na pessoa. Aí agora, fica mais fácil. O tratamento profissional é simples, é rápido, é demorado? De que consiste o tratamento? Da forma que eu direciono o trabalho é mais rápido, é um tratamento a partir do momento que a gente começa a buscar nessa mente, o cliente chega com aquela dificuldade, então o objetivo é buscar de imediato como a mente dele processou aquela dificuldade, aquela limitação. Conseguindo pegar essa estratégia, é só fazer a mudança. Modifica rápido. Então, de repente, uma fobia é trabalhada com uma sessão de terapia, ou seja, o medo de elevador, o medo de altura, medo de barata, esses medo de avião, é uma sessão só. Então a gente passa... Uma sessão? É uma sessão. A gente passa mais trabalho ensinando a pessoa a utilizar o cérebro para fazer aquela mudança do que o trabalho em si. Então o tempo demorado é mais isso, mas o trabalho em si é muito rápido. Por base tem a regressão, a infância, como é o procedimento técnico, vamos dizer assim? Não, não chega a ser uma regressão, porque se ela tem medo de avião, esse medo dentro da mente dela é como se o avião fosse imenso, é como se transformasse uma formiga em elefante. O cérebro amplia aquela imagem dentro da mente e ela se vê lá dentro. No trabalho, o que a gente faz? A gente só pega o elefante e transforma numa formiga. Então, ela fica maior do que o problema. Antes, o problema estava maior na mente do que ela. Porque o cérebro faz essas imagens, ela muda dependendo da dificuldade, tem quadros grandes, quadros pequenos, colorido. Então, é isso que a gente busca. Como que a mente processou aquilo? Como que está aquela imagem? Buscou a imagem, a gente faz mudança. Mudou, a sensação muda, porque não tem mais como a mente estar querendo defender a pessoa daquele monstro, porque não é monstro mais. Quer dizer, não é uma terapia moderada como as terapias tradicionais, não específicas. Ela é uma terapia até muito estranha, né? As pessoas, mas aí a gente é rápida, porque você ensina a pessoa a usar a sua mente, usar os seus próprios recursos, né? É como se eu estivesse ensinando você, olha, mexe com o computador, aperta aqui, faz isso, você entendeu? Eu vou ensinar. E a pessoa depois, sozinha, ela já aprendeu a lição, então ela começa a se autoanalisar e resolvendo por si só. Então ela não fica dependente do psicólogo. Ela passa a buscar os seus próprios recursos e sozinha saber. Porque um dos problemas dos tratamentos tradicionais, o que me parece ser um dos problemas, é justamente esse da dependência, da eterna dependência do psicólogo, né? Sim, o cliente, a pessoa quando vem até a gente, são pessoas que ela tem ela precisa de um estímulo externo, de um outro para dizer o que ela vai fazer. E se a gente não tomar cuidado, a gente fica, assim, o eterno dependente dessa pessoa. O que a gente faz, não, é que ela pode buscar a sua força dentro de si mesma, ela não precisa do outro. Então, à medida que ela vai lá, ela aprende a buscar os seus próprios recursos de segurança, confiança em si, porque ela vai aprender como utilizar isso naquilo que ela quer. Ok, voltamos daqui a pouquinho. Globo Comunidade volta depois do intervalo. Sai de baixo, uma família do barulho, aprontando cada uma que até Deus duvida. Que roupa de onda é essa?
Eu abri um crediário também, comprei uma roupinha assim de micose. Viscose, Marta, viscose! Neste domingo, depois do Fantástico, Sai de Baixo. A festa continua na Tupã e quem chega primeiro bebe água limpa. Grande bota fora de aniversário Tupã. Nesta sexta, sábado, domingo e segunda-feira no Lojão do Depósito, na Valdomiro Lobo 222 Guarani, com estacionamento próprio e entrega imediata. Móveis, colchões, fogões, tudo como antes, sem juros. 1 mais 4 vezes no cheque sem juros. Aproveite! Grande bota fora de aniversário Tupã no Lojão do Depósito. E domingo tem Rua de Lazer. Você compra, seu filho se diverte. Um país é feito de pessoas, e pessoas são feitas de valores. Valores como respeito, honestidade, justiça e generosidade. As famílias e as escolas devem dar o exemplo, que é a melhor forma de se ensinar, dizendo a verdade, respeitando os outros e ajudando a quem precisa. É assim que se constrói um novo país, um país que funciona, que cresce, que cuida do futuro. Brasil 500 anos, todos pela educação. Apoio Banco Itaú. Nesta segunda, em Intercine, Samuel L. Jackson, um advogado lutando nos tribunais para defender um jovem militar vítima do preconceito racial. Baseado em fatos reais, julgamento em West Point, filme inédito. Nesta segunda, depois do Jornal da Globo, em Intercine. O tema do Globo Comunidade de hoje são as dificuldades emocionais. Nossa entrevistada é a psicóloga Marlene Monteiro. Doutora Marlene, macetes, dicas agora. Aquela pessoa que está próxima de fazer o vestibular, vai fazer uma palestra naquele momento, vai ter uma entrevista para emprego e está tremendo, não sabe o que fazer, o que falar. Qual a dica para essa pessoa? Primeira coisa, ela precisa relaxar e voltar para o seu presente, porque ela está num futuro negativo. A mente já está lá num futuro negativo. Isso é ansiedade. É codificado como ansiedade. Quer dizer, futuro negativo é aquela pessoa que já está prevendo o mal. Já preveu que não vai dar certo. Tem uma imagem negativa, tem sons negativos, não vou dar conta, não vou conseguir. E quando é como se ela imaginasse um monstro. De repente o organismo começa a reagir, que é a adrenalina no sangue, sudorese, e ela entra em desespero. Então, o primeiro passo aí é ela identificar, porque a mente existe uma linha do tempo onde tem futuro, presente e passado. Eu tomar consciência, porque o meu futuro está no presente negativo. Primeira coisa, separar. Passado é lá amanhã a minha tarefa. Presente aqui e passado atrás. Só dela imaginar isso aqui, ela já consegue organizar na mente aonde que está presente, passado e futuro. E no futuro, ela começar a montar o quadro, como ela gostaria de estar lá. Ou seja, elaborando uma meta. Quero estar lá segura, tranquila. Então, eu começo a fazer um quadro de eu seguro. E aonde que eu busco isso? Quando eu estou dirigindo um carro, eu não tenho segurança, eu tenho confiança, tenho. Quando eu estou no meu trabalho, aquilo que eu estou fazendo, eu estou seguro. Então, é isso que eu vou projetar lá. Eu vejo eu lá como eu dirigindo um carro, eu estou dirigindo uma prova, estou dirigindo uma entrevista. É com esse, porque quando eu imagino a confiança e a segurança, a minha postura muda. Se eu estou confiante, a minha postura é essa, aqui já mudou. Se eu estou com medo, a tendência ou é ficar isso ou é ficar tenso para se defender. Então, quando eu mudei e me vejo lá na frente legal, ou seja, conseguindo o resultado que eu quero, dando a resposta sempre no futuro. Eu quero, assim, imagem, som e sensação. E é com isso, porque com isso eu estou buscando todos os meus recursos atrás, os meus recursos positivos, tudo aquilo que eu já consegui sucesso. E tudo, eu vou fazer uma avaliação de tudo e levar esse sucesso para o futuro. É como assim, poxa, eu consegui das outras vezes, foi bom, eu tenho essa confiança e segurança em mim. Então eu transporto todos os recursos para o futuro. E aí eu vou lá no futuro, mentalmente, e vou vivenciar. Agora, então, é fácil, naquele momento, ter essa tranquilidade para se chegar a essa... Quando a pessoa começa a fazer essa linha imaginária, presente, futuro e passado, é fácil. Quando ela não tem consciência, está tudo embolado, está tudo em cima do outro. Se começou a treinar a mente dessa forma, fica muito fácil assim. Você adquire essa segurança e você consegue o resultado. Algo mais para aquele momento imediato, eu digo, a dica da hora, o macete?
Dica da hora. Da hora, tem algo mais? Respiração. Respiração. Na hora, a pessoa botar a respiração, quando a pessoa está ansiosa, a respiração dela está aqui. É uma respiração ofegante. Ela está aqui, ó, preparada para a briga, inconscientemente, apesar de não ter nada disso externamente. Então, a respiração, a hora que ela coloca a respiração lá embaixo, que é aquela respiração quando eu estou relaxada, treinou essa respiração, eu já mudei esse programinha interno. Então, eu já trouxe um quadro de relaxamento interno. Então, a respiração ela é também fundamental nessa hora. Treinar uma respiração. Qual? Essa daqui. Aí vai relaxando. Levar o ar. Encher sempre o pulmão. com calma. Enche, né? Encher o pulmão de ar. É como se aqui fosse um balão. Encheu, depois solta. Eu faço uma respiração profunda. Então eu estou trabalhando todos os órgãos internos. Então ele está recebendo oxigênio. A mente também está recebendo oxigênio, que está tudo ok. Aí o que acontece com a fisiologia? Relaxa. Relaxando a fisiologia, então eu começo a ter criatividade para colocar aquilo que eu quero. Então eu saio do padrão, de todo negativo, e passo a assumir um padrão de segurança e confiança naquele momento. Então a chave mais imediata é a respiração. Agora, dentro dos hábitos do cotidiano, digo, para não se ter necessidade desse momento, daquela hora apenas, se fazer um exercício aí de emergência, o hábito diário, eu pergunto sobre esporte, alimentação, como deveria ser, como deve ser o cotidiano de uma pessoa que quer sempre estar no equilíbrio? Primeira coisa, o alimento ele tem que ser um alimento muito leve. E quando alimenta pouco, o cérebro trabalha mais. E gasta menos energia no estômago. Então a mente começa a processar mais. Ela pensa mais. Então a leveza. Então o cérebro é a parte do organismo que mais gasta energia. Se a gente não souber utilizar, a gente começa a jogar energia fora. Não dá conta, não consigo também. Esporte. Todos os tipos de esporte que a pessoa gostar, desde uma natação, desde uma caminhada, tudo isso está eliminando essas tensões do dia a dia. Isso facilita, porque é uma oxigenação do cérebro. Humor é fantástico, sabe? A gente começar a trabalhar muito com humor, levando a vida mais alegre, procurar vivenciar o humor, porque o humor ele muda as emoções internas, traz uma emoção diferente. Então, e quando sorri, quer dizer, aqui muda, muita coisa acontece internamente. É um estado que eu estou mandando para o interno que realmente está tudo bem. Então a mente começa a processar diferente. Agora, mesmo nesse mundo de hoje aí, com essa onda toda, essa crise toda, é fácil? Não é muito fácil, mas se a gente treinar, a gente consegue. Tudo é uma questão de treinamento, tudo é uma questão de hábito. Fazendo um curso em São Paulo, eu achei tão interessante, fizeram uma pesquisa num determinado local nos Estados Unidos, na Austrália, e as pessoas vivem muito saudáveis e tranquilas. E eles não conseguiam saber o que era isso, por que elas vivem muito bem e saudáveis. Eles descobriram que a maioria daquela comunidade amanhece cantam. Então elas cantam. Mesmo quando está com dificuldade. O que acontece quando canta? Você deixa de trazer os problemas e a mente começa a receber o quê? Receber harmonia, relaxa. O cantar relaxa internamente. Então você continua saudável, então não dá espaço para problemas. Porque os problemas existem, a maioria deles é na mente. Dentro da gente. É muito dentro. A gente é que faz da formiga um elefante. Marlene, nosso tempo infelizmente acabou, quer dizer, a procura constante do equilíbrio, da harmonia, da paz, da alegria. É vida, é saudável, é conforto, vale a pena. Merecemos, então, né? Ok, então muito obrigado, um bom dia para a senhora. Para você também, obrigado. Eu agradeço. E o Globo Comunidade de hoje fica por aqui. O Carlos Alberto Santos volta no próximo domingo. Para vocês, um belíssimo dia. Domingão do Faustão tem uma homenagem ao Dia das Crianças com a participação de Helder Agostini e Camila Farias.
Antes e Depois da Fama, com Eliane Costa. E os sucessos de Rita Lee, Sandy Júnior, Toquinho, J Quest e Milton Nascimento. Neste domingo, 4 da tarde, Domingão do Faustão. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. Todo crédito para a sua empresa. E Sedex. É dos Correios. Mandou, chegou. O futuro de uma criança é preparado num ambiente familiar, com uma educação adequada, com respeito. Mas, infelizmente, nem todos têm esse privilégio. Ao contrário, muitos vivem à mercê do abandono, da insegurança. Reza a Cartilha dos Direitos da Criança, aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1959, que toda criança tem direito à igualdade, sem distinção de raça, religião ou nacionalidade. Direito à alimentação, moradia e assistência médica adequadas. Direito à educação gratuita e ao lazer infantil. Direito a ser protegida contra o abandono, exploração no trabalho e direito a crescer dentro de um espírito de solidariedade, compreensão, amizade e justiça entre os povos. E como transformar o presente num futuro promissor? No Brasil ainda pecamos bastante por não sabermos administrar de forma global esse problema. Faltam iniciativas, recursos, programas mais abrangentes. O trabalho infantil persiste no campo e na cidade. Em todo o país, de acordo com dados do IBGE, 10% das crianças entre 5 e 14 anos de idade trabalham impiedosamente. Nos estados do Nordeste, o índice é preocupante, chega a 25%. No Sudeste, é de 5%. Um grande passo será dado quando as autoridades começarem a olhar com mais carinho para o desgastado sistema educacional brasileiro e perceberem que ele é a chave para a solução de muitos entraves. Nesse aspecto, é fundamental pensar grande, procurar saídas e construir um futuro mais digno. As mudanças precisam e devem acontecer já. Não podemos desperdiçar mais tempo. Em homenagem a esse público tão representativo, o programa de hoje é especial. Você vai conhecer algumas empresas que apostaram e desenvolveram ideias e produtos criativos para atrair a garotada. Novidade na literatura infantil, o livro travesseiro já é moda entre a criançada. Tecnologia, aprendizado e diversão, a receita de uma empresa para aguçar a curiosidade de meninos e meninas. E mais, brinquedos artesanais que resgatam um pouco de uma infância que andava meio perdida. A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios de outubro mostra o que está acontecendo com os postos de combustíveis. A reportagem analisa a multiplicação das bandeiras distribuidoras depois da desregulamentação do segmento e toda a movimentação que isso vem produzindo entre os donos de postos. Não deixe de ler a revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios já nas bancas. Em meio a tantas inovações tecnológicas, o livro ainda mantém a sua posição de honra como veículo de conhecimento que leva a grandes viagens e muitas aventuras. E para incentivar esse hábito, uma editora lançou um novo produto que vem fazendo sucesso entre pequenos leitores. Bill Gates, o grande magnata da informática, disse uma vez: "Claro que meus filhos terão computadores, mas antes disso, terão livros." Nas tábuas de argila da antiguidade estão as origens do livro. Até o século XV, apenas os sábios e estudiosos tinham acesso aos textos. Mas a impressão mecânica chegou e os livros foram parar até nas mãos das crianças. Essa coisa de gostar de livro, de gostar de ler, é uma coisa vocacional. A pessoa nasce gostando de ler, como nasce gostando de jogar futebol, pintar, música. É vocação mesmo. É um mistério isso. Por que a criança descobre esse objeto tão cedo e se apaixona por leitura? Você encontra pessoas assim nos lugares mais improváveis do mundo. A maioria das pessoas não tem essa vocação, mas você não precisa ter vocação para jogar futebol, para ter o prazer de jogar uma partidinha de vez em quando. E isso só acontece na vida da gente adulto se você está acostumado a conviver com o livro desde criança.
Livros de papel, de plástico ou tecidos. A cada dia surgem novidades para chamar a atenção das crianças e formar novos leitores. Em casa eu crio um ambiente, ela tem na sala, no quarto dela, um sofazinho, uma estante, né? E desde bebezinho mesmo, tinha livros de banho, então nas brincadeiras na hora do banho, né? Depois uns livros de pano, aí à medida que ela foi crescendo a gente foi introduzindo mais livros, né? Bem variados, né? São essas situações que trazem motivação para a criança e desde pequena ela tem esse hábito, então ela gosta bastante, né? O Pillow Book é um dos novos sucessos editoriais da Melhoramentos. Antialérgico, é feito em tecido de algodão e recheado com uma espécie de poliéster. Mas afinal de contas, o que é o Pillow Book? É um livro ou é um travesseiro? É mais do que isso, é um amiguinho. A aceitação é muito boa, o livro tanto não para na prateleira, inclusive tem comentários de mães que dizem que o livro se torna um amiguinho das crianças. Tipo, a criança vai para o banheiro, leva o livro, vai para dormir, leva o livro. Para a faixa etária que esse livro é destinado, entre 4 e 6 anos, ou seja, na fase de pré-leitura, o livro da forma como nós o conhecemos ainda não é indicado. A criança não tem sequer habilidade manual para virar as páginas de um livro. O livro de pano sempre existiu no mercado brasileiro. É sempre muito pouco para comprar, porque é um livro artesanal, dá um trabalho muito grande de fazer. Quase sempre são projetos de pessoas apaixonadas pelo livro, mas nunca uma coisa industrial. Então esse conceito do livro travesseiro é que é o grande achado do produto. Ziraldo escolheu o menino maluquinho para ser o personagem do livro travesseiro e reuniu histórias temáticas que envolvem números, cores, formas e tamanhos. É para a criança ter a convivência do gesto de folhear o livro e ver que o livro é cheio de vida, cheio de cor, que é uma coisa que vai comover. Esse gesto vai comover a criança, e esse gesto ela vai repetir mais tarde no livro. Ela vai ter ainda a possibilidade de dormir com a cabecinha em cima do livro. E isso é muito significativo, porque o seu filho vai dormir abraçado com o livro, que é tudo o sonho da gente, né, casalzinho novo, como tem um filho, quer que o filho goste de ler, porque sabe, se ele gostar de ler, ele vai ser uma pessoa capaz de discernir, escolher os caminhos dele. Com 8 páginas, o livro travesseiro custa R$19. Mas a Melhoramentos já pensa em reduzir custos e chegar a R$12, considerando o volume de produção. Afinal, a novidade editorial já está voando. Isso, na verdade, foi até uma ideia do próprio Ziraldo. Numa reunião em que estávamos e que estavam pessoas de uma companhia aérea, ele sugeriu às pessoas dessa companhia aérea que o Pillow Book executasse a sua função de travesseiro. Então hoje essa companhia aérea está fazendo um teste e em alguns dos seus voos onde voam as crianças, o Pillow Book, o livrinho, é dado como brinde para a criança. O leia durante a viagem e também o utilize como travesseiro. O Pillow Book teve uma tiragem teste de 3.000 exemplares que esgotou em 15 dias. Diante destes números, a editora já estuda novos personagens. Além disso, ela acredita no leitor brasileiro. O problema do brasileiro não está no hábito da leitura, o problema do brasileiro está em obter livros. Imagine você que o Brasil inteiro tem 1.200 livrarias. Só a cidade de Nova York tem 900 livrarias. Quanto ao número de bibliotecas, isso é uma vergonha brasileira. O único estado do Brasil que tem uma biblioteca por município é o Paraná. O próprio estado de São Paulo, que é o estado mais rico da federação, não tem uma biblioteca por município. O problema do livro no Brasil não é que o brasileiro não lê, é que o livro não chega no leitor. Em instantes você vai conhecer um programa de ensino que está deixando muitos alunos animados, misturando diversão e tecnologia. Voltamos daqui a pouquinho. Você sabia que existem 15.000 academias e clubes no Brasil? Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. Todo crédito para a sua empresa.
E Sedex é dos Correios. Mandou, chegou. Dê pra mim um shampoo pra queda de cabelo? Alô, eu queria fazer um seguro pro meu carro. Dá pra ser sem franquia? Eu acho que eu vou ficar com esse. Tem coisas na vida que não podem esperar. Quer que embrulhe para presente? Por isso, o Banco do Brasil antecipa o dinheiro das suas vendas com cartões Visa. Você recebe à vista e não deixa os bons negócios para depois. Banco do Brasil. Todo crédito para a sua empresa. No Brasil inteiro, quem tem pressa vai de Sedex. Porque o Sedex é rápido. Sempre chega antes. Ultrapassa qualquer obstáculo. Se você tem pressa, use o Sedex. A gente tem mais pressa que você. Sedex é dos Correios. Mandou, chegou. Sai de baixo! Uma família do barulho, aprontando cada uma que até Deus duvida. Que roupa de onda é essa? Eu abri um crediário também, comprei uma roupinha assim de micose. Viscose, Marca, viscose! Neste domingo, depois do Fantástico, sai de baixo! Se você não pode ir ao Pantanal, venha pescar no Pesque Pague Palmital. Você e sua família podem passar um dia de lazer e muita pescaria em ambiente familiar. Restaurante com deliciosa comida, playground, passeios de charrete, piscina infantil, amplo estacionamento e uma grande variedade de peixes para você pescar. Pesque Pague Palmital, a 35 quilômetros de Belo Horizonte pela BR-040. Ainda me lembro daquele dia. 3 de setembro de 1968. O dia que larguei a faculdade de Direito e escolhi o teatro. Hoje eu sei. Todo dia a gente pode fazer um futuro diferente. Para garantir hoje o seu futuro, José de Abreu escolheu os seguros de vida e os planos de aposentadoria da Icatu Hartford. Icatu Hartford. Decisões para toda a vida. Milhares de crianças sofrem por causa da deficiência física ou mental. O deficiente não pode ser tratado como doente. Com respeito, ele se torna produtivo e feliz. Vamos ensinar isso a todos, falando do assunto sem medo e estimulando a convivência. A beleza das pessoas está dentro delas. Globo, um caso de amor com a criança. Domingo no Globo. Grátis, o 7º fascículo do Atlas Geográfico Mundial totalmente atualizado. A festa para as crianças que Angélica vai comandar num programa especial ao vivo. A polêmica pesquisa que revela que mulheres intelectuais não têm vida sexual. A preparação do Vasco para o novo desafio contra o Santos no Campeonato Brasileiro. E grátis, o 7º fascículo do Atlas Geográfico Mundial. Domingo, no Globo. Pecado capital. Carlão encontrou a grana de um assalto perdida dentro de seu táxi. Não mexe pra mim, não. Uma letra essa que você trouxe aí. Tentou de todas as maneiras devolver para a polícia. Tudo que eu faço para afastar esse dinheiro de mim dá errado. Mas agora vai precisar usar o dinheiro para tentar salvar a vida do pai. Emprestado. Juro que eu vou devolver tostão por tostão desse dinheiro que não é meu. Amanhã, 6 da tarde, Pecado Capital. Você sabia que o marketing direto movimenta cerca de 60 bilhões de reais no Brasil? Desde a implantação do Plano Real, essa atividade aumentou de 25% a 30% ao ano. No quadro Tempo de Franquia de hoje, o consultor Alain Guettat destaca as possibilidades de se fazer franchising na área financeira. O mundo financeiro impressiona muito e volta e meia alguém sempre pergunta: é viável o franchising na área financeira? É possível franquear um banco, por exemplo? A resposta, meus amigos, é sim e não. Isso é, algumas atividades bancárias, alguns dos serviços que o banco presta podem ser franqueados sem problema, enquanto outros não.
Um ponto problemático é a descentralização das decisões que envolvem risco financeiro direto. Afinal, para ser banqueiro, é preciso, pelo menos em tese, bancar, assumir riscos. Basicamente, quem toma dinheiro de alguém para emprestar para outro, corre sempre o risco de descasamento entre o que tem a pagar e o que tem a receber, sem contar o risco do calote, puro e simples. Esta é a má notícia. A boa é que se você isolar as decisões que envolvem risco num corpo central altamente técnico e qualificado, todas as demais áreas podem ser franqueadas, trazendo agilidade e penetração mercadológica ao franqueador e rentabilidade muito satisfatória aos franqueados. O franqueado poderá atuar operacionalmente nos diversos serviços que o banco presta ao cliente final, pagamento de contas, informações e demais serviços de conveniência financeira, por exemplo. Poderá atuar administrativamente com núcleos franqueados internos de prestação de serviços ao próprio banco, como processamento de dados, compensação de cheques, cobrança e outros. E poderá atuar comercialmente na captação de clientes e colocação dos mais diversos produtos bancários. E, aliás, tudo isso não vale só para bancos, também seguradoras financeiras, entidades de previdência e todo tipo de instituição financeira pode beneficiar-se da força dos canais franqueados de acesso ao usuário final. Franchising na área financeira é um assunto quente. Nossa empresa de consultoria, a Guetta Franchising, está nesse momento desenvolvendo projetos de formatação para diversos clientes do segmento, alguns dos quais estão entre os maiores nomes do sistema financeiro nacional. Se você se interessa por franquias nessa área e quer receber informações em primeira mão sobre essas oportunidades, escreva para o nosso programa. Afinal, para ganhar dinheiro, ficar perto do dinheiro, às vezes ajuda, não é mesmo? Então, até a próxima e bons negócios. O auge da comemoração de uma festa acontece quando as luzes se apagam e vai chegando a hora de saborear o bolo. Tem gente que capricha na cobertura, decorando com desenhos criativos e divertidos. Para facilitar ainda mais essa tarefa, a empresa Impitec de Caxias do Sul importou dos Estados Unidos os stickers decorativos, folhas de papel comestível que dão um toque todo especial nos bolos e tortas. Mais detalhes no quadro Vídeo Empresa. Olhe para esse bolo. Dá até dó de comer, não é? Mas não se preocupe, será fácil fazer outro igualzinho utilizando um sticker decorativo. O produto feito de amido de milho e açúcar é comestível e está disponível em diferentes modelos, incluindo datas comemorativas e especiais. Para aplicá-lo, basta segurar a base com uma das mãos e deslizar o papel sobre uma superfície angulada, como a lateral de uma mesa. Ao entrar em contato com a umidade da cobertura, o papel molda-se ao bolo. E para dar o toque final, é possível usar um kit aerográfico, alguns corantes e muita criatividade. O equipamento é perfeito para padarias e confeitarias que desejam oferecer um serviço diferenciado na decoração de bolos e tortas. A utilização do sticker decorativo aumenta a produção, reduz a mão de obra especializada e permite ao cliente escolher o tipo da decoração. Todos esses produtos chegam ao Brasil através da Impitec, comércio, importação e exportação. Em sede própria, toda informatizada, a empresa vende por mês 800 caixas com 12 stickers, o equivalente a 9.600 decorações, e fatura R$20 mil com a linha de produtos para confeitaria. São 25 distribuidores no país e a Impitec continua cadastrando pessoas interessadas. A meta é dobrar os números de faturamento e produção em 2 anos. A tecnologia hoje é uma grande aliada no processo de aprendizagem da garotada. A partir de seu uso, a maioria consegue desenvolver um senso crítico e construir seguramente a base de seus conhecimentos. Para incentivar essa mentalidade, uma empresa de brinquedos lançou uma novidade que está agradando em cheio esse público. Julho de 97. O robô Sojourner chega a Marte. Missão: explorar o solo daquele planeta. Outubro de 98. O robô explorador movimenta-se novamente sobre um estranho terreno. Com uma diferença: tudo aqui é de tamanho reduzido, inclusive os nossos engenheiros espaciais. Ele tem as engrenagens aqui que
que uma tá ligada à outra. E daí aqui serve para ele pegar mais força. Quando se é criança e se vai pra aula meio obrigado, a gente às vezes chora ou mata a aula escondido, ou mesmo vai, mas sem muito entusiasmo. Por isso, é de estranhar quando se vêem alunos tão animados indo para a escola. A aula é às 8. Quando chega às 7h30 já tem os 10 da primeira aula pronta. Às vezes a gente está numa reunião, alguma coisa assim, eles cobram, olha, tá na hora, vamos entrar, correndo. Eles têm aquela cobrança mesmo. O sucesso que essas aulas estão fazendo entre os alunos deve-se, em parte, a essas miniaturas de máquinas. São pequenos tijolinhos de plástico coloridos, acrescidos de motores, engrenagens, rodas, lâmpadas, iguaizinhos aos originais, exceto pelo tamanho. Fazem parte de um novo sistema de ensino trazido pela Edacon Tecnologia, representante da empresa dinamarquesa Lego Brinquedos. Nós estamos, na verdade, pegando o mercado virgem e agora, em dezembro de 96, foi praticamente promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, onde se introduz a questão da transversalidade dos currículos, a questão dos currículos diversos, adaptados à comunidade. Vamos citar um exemplo. Hoje a escola pode ensinar meio ambiente, ela pode ensinar uma terceira língua, como ela pode também ensinar educação tecnológica. Os pequenos experimentos já são utilizados há 15 anos nos Estados Unidos, Europa e Japão. O Brasil começou a adotar o sistema este ano, depois do sucesso da experiência no Peru. Lá, em algumas escolas, a repetência chegou a cair de 220 alunos para 11, com um ano de uso dos equipamentos. Você tem um exemplo muito simples. A criança normalmente tem uma aversão muito grande pela matemática. E através da construção de um experimento como o nosso projeto Marte, onde ela constrói um robô explorador, ela vai calcular a relação de engrenagens. O motor ele gira a uma velocidade de 3.700 RPM e não é essa velocidade que o robô deve andar. Então eles vão fazer uma combinação de engrenagens para poder ter uma velocidade adequada para o robô. Então isso ele chegou simplesmente a um cálculo matemático de divisão, de relação. Com a ajuda dos pequenos experimentos e de outros incentivos, o Instituto do Terceiro Milênio da Prefeitura de São Paulo conseguiu uma façanha: trazer meninos de rua espontaneamente para a escola. Você cuidava de carro, passava o dia todo? Quanto tempo? Passava o dia todo. Até 6 horas da tarde. O que você já montou, já aprendeu a montar? A roda gigante, junto com a Nádia. E várias outras coisas. Um carrinho. Você gostou bem daqui? Nós temos várias crianças que chegam aqui com 12, 13, 14 anos sem saber escrever o próprio nome e depois de um tempo, pelo próprio interesse, pela própria motivação que o computador, a tecnologia, todo o trabalho aqui oferece, acabam sendo alfabetizados. Neste outro colégio, Magno, vemos mini-técnicos formados pelo puro desejo de aprender. Isso aqui é uma fábrica de bolos, entendeu? Quando passarem os bolos azuis, esse sensor aqui vai deixar eles passarem, porque ele não vai refletir tanta luz. Quando passarem os amarelos, que vão refletir mais luz, vai parar, a garra vai vir, pegá-los e colocar no lugar dos bolos assados. Às vezes, até exageram na participação. O que você está fazendo aqui? Estou fazendo o projeto do estufa. Você pode mostrar um pouquinho como funciona? É assim, quando a temperatura está alta, a porta abre e ventila aqui, com esse ventilador. Aí quando a temperatura baixa, a porta da estufa fecha de novo. O que você está achando da experiência? Você gosta das aulas que você faz, esses projetos? Eu achei interessante. E no final da aula, reúnem-se todos para um grande lançamento. Agora eu vou ligar esses dois polos aqui no contato de ignição para que possa queimar o combustível sólido. 7, 6, 5... E tá tudo pronto aí? Tá. 4, 3, 2, 1...
Nós temos duas frentes de atuação. A unidade móvel é a parte onde os projetos se locomovem para a escola, ou seja, eles são levados até a escola. Dentro da unidade móvel, nada é feito dentro dela, mas nós levamos experimentos dentro dela e montamos na escola para fazer junto com os alunos. E a outra frente de atuação é em base fixa. Então, o franqueado ele pode ter um centro de iniciação tecnológica usando o nosso logotipo, usando a nossa tecnologia, que vai ser transferida para ele, uma vez que ele é um franqueado. Que tal voltar no tempo e relembrar de uma infância em que os brinquedos tinham um toque todo artesanal, educativo? No próximo bloco, um passeio por uma oficina divertida que incentiva a garotada a montar seus próprios brinquedos. Você sabia que em 1997, a Suíça liderou o ranking de consumo de café per capita no mundo com 8,72 quilos? Em segundo lugar, ficou a Finlândia com 8,21 quilos. Domingo no Fantástico. Para comemorar o Dia das Crianças, os pais desses meninos resolveram dar aos filhos um presente diferente. Um dia de total liberdade para a garotada fazer tudo o que quisesse. Será que as crianças perderam totalmente os limites? Como esses corajosos pais sobreviveram a um dia tão louco? E você vai acompanhar a nova loura do Tchan numa sessão de fotos. Sheila Mello, mostrando toda a sua beleza em pleno Havaí. Domingo, no Fantástico. Estamos no horário de verão. Acerte o seu relógio. Super promoção Unique Pneus Michelin nos serviços de alinhamento, balanceamento e suspensão. Confira. Unique Pneus Michelin. A revista Época sai na frente e traz a análise completa das eleições, o crescimento da oposição, os desafios do presidente. Também nessa edição, os 20 anos de João Paulo II no Vaticano. Época, a volta do prazer de ler, já nas bancas. Ligue para o Futura e saiba como receber na sua comunidade o canal do conhecimento por cabo ou parabólica. Milhares de telespectadores assistem à programação do Futura gratuitamente em diversas instituições públicas espalhadas por todo o Brasil. E a Fundação Vale do Rio Doce é um dos parceiros que garantem estes grandes resultados. Acredite num futuro melhor para as nossas crianças. Participe junto com a gente do Criança Esperança. Ligue para cá. Ligue 0970 0004 para doar R$4. 0970 0007 para doar R$7. Ou 0970 0015 para doar R$15. Salão dos Móveis, onde você tem o que precisa para montar ou renovar o seu escritório. Kit escritório informática 2 vezes de R$85. Salão dos Móveis, Tereza Cristina 534, Carlos Prates. Para de sorrir se não te agarro, se te pego assim sorrindo não te largo. Vem pro swing da cor, relaxar no calor e quem sabe me amarrar. Eu vou atrás do trio elétrico, vou. Onde está você? Manda Beijo está de volta em um CD totalmente ao vivo. Já à venda. Uai, ficou aberto. Cadê aquele carrão Super Sport? Tá parado lá embaixo. Saiu pra estrada sem secar freio, pneu, step, amortecedor. Sobe aqui. A minha carroça não falha porque eu cuido bem do meu equipamento. Ô, doutor, bota o cinto.
Antes de sair para a estrada, faça a revisão do seu carro. Desejo. Ana está vivendo uma intensa e proibida paixão pelo jovem Dilermando. Que tal a nossa casa? Mas Euclides descobre que está sendo traído. Tu me traíste com o sargentão. Que isso, Euclides? Esse menino é a cara dele, Saminha. E decide acabar de vez com seu casamento. Teu marido vai me dizer que te devolve. Nesta terça, depois de Vida ao Vivo Show, Desejo. Você sabia que desde 1990, a venda de flores no Brasil tem aumentado mais de 10% ao ano e já movimenta cerca de 1 bilhão e 300 milhões de dólares? Videogames, computadores, bonecas que choram, que riem. Hoje em dia a criançada tem muitas opções para se divertir. Mas e aqueles brinquedos que fizeram parte da infância dos pais, que eram feitos de madeira e pano? Nós fomos conhecer uma pequena empresa que foi buscar no passado soluções antigas e artesanais que estimulam a criatividade dessa turma animada. Transformar pedaços de madeira em brinquedos é uma arte que vem da mais remota antiguidade. Na Roma Antiga, já se podia ver peças em madeira. Com o desenvolvimento industrial, novos brinquedos surgiram. É o caso dos eletrônicos. Para resgatar antigos valores, a empresa nacional recheou uma loja inteira com brinquedos educativos. Eu acho que a mentalidade do brasileiro está mudando muito no conceito de cultura. E isso faz com que o nosso brinquedo fique importante para os pais, de um modo geral, porque esse brinquedo ele é uma continuação do que as crianças aprendem na escola. Através desses brinquedos eu posso oferecer possibilidades para ele desenvolver a criatividade, raciocínio, habilidade psicomotora e resgatar, o mais importante hoje em dia é resgatar a possibilidade deles estarem brincando com coisas antigas, que hoje em dia não tem mais. Os brinquedos são feitos em madeira de reflorestamento, lã de carneiro, feltro e algodão, e pintados com tintas atóxicas, isto é, são naturais e ecologicamente corretos. A Nacional tem projetos como a Oficina de Marcenaria, onde a criança pode montar o seu próprio brinquedo, desenvolvendo habilidades manuais e coordenação motora. A oficina acontece na própria loja, onde a regra é nada de violência ou agressão. Na oficina de caleidoscópio, aprende-se a fazer um instrumento que produz em cores infinitas combinações de imagens. Por que você gostou desse brinquedo? Ah, porque ele é colorido e fica se movimentando, daí sempre tem uma coisa nova pra gente ver. As oficinas da empresa também são deslocadas para creches e escolas. E para atender a uma venda de quase 1000 unidades por mês na loja, a Nacional trabalha em parceria. As pessoas ou clientes fazem pedidos para a Nacional Brinquedos em projetos diferenciados e novos. Então eu corro atrás de material, produto, para atender a necessidade de cada cliente. O artesão também é o nosso parceiro. Dependendo do produto que o nosso cliente nos pede, a gente canaliza para o artesão adequado. Nas prateleiras, mais de 3.000 itens foram espalhados e divididos por idade, com preços de R$ 1,50 a R$ 220. Aqui, o difícil é escolher um brinquedo entre tantos. Agora, quem vai brincar sou eu. Aqui é assim, a gente volta a ser criança. Um ambiente alegre é certamente um bom indicador de felicidade. Há muitos séculos já dizia o filósofo Arquimedes: brincar é condição fundamental para ser levado a sério. Pense nisso. Uma ótima semana e até o próximo Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
Globo Minas. Assista agora Globo Rural. Pequenas empresas, grandes negócios. Oferecimento Banco do Brasil. Todo crédito para a sua empresa. E Sedex é dos Correios. Mandou, chegou. Sai de baixo! Uma família do barulho, aprontando cada uma que até Deus duvida. Que roupa de onda é essa? Eu abri um crediário também, comprei uma roupinha assim de micose. Viscose, Bárbara, viscose! Neste domingo, depois do Fantástico, sai de baixo! Globo Rural, oferecimento Dolomita do Brasil. Use calcário Dolomita e colha lucros. Aqui em Costa Rica, no sertão do Mato Grosso do Sul, uma nova forma de utilização na pecuária. É o boi de montaria. Estão domando aqui bois, vacas e novilhas para ajudar no serviço da fazenda. Na região oeste do Paraná, as chuvas estão destruindo as lavouras de trigo. A quebra na produtividade chega a 80%. No sul de Minas, a chuva de granizo prejudica plantações de café e os agricultores já calculam perdas para a próxima safra. Produtores de banana do Pará conseguem controlar as doenças e aumentam a produção. No sudoeste goiano, os produtores de algodão estão desanimados. A área plantada para a próxima safra deve sofrer uma redução de 35%. Produtores de Mato Grosso vão aumentar as áreas de plantio do algodão e estão animados com o mercado. Qual a expectativa de vida de um animal que nasceu assim, anão? Você vai saber isso na sessão de cartas. O que é curva de nível? E rotação de cultura? E reflorestamento? Hoje o Globo Rural vai fazer a lição de casa dessa turminha de uma escola de Guarulhos, em São Paulo. No Ceará, você vai ver o que fazer com o cajueiro, que floresce, mas não dá fruto. Bom dia. O Globo Rural recebe diariamente cartas de crianças e adolescentes. Todos são muito curiosos, fazem perguntas e dizem que gostam do nosso programa. Para nós, essa audiência é um bom sinal. Se as crianças estão interessadas nas coisas do campo, nas plantas, nos bichos, na natureza, então a nossa própria esperança num mundo melhor se renova. Um mundo que vai ser deles mesmos, nossos filhos e netos. Estamos falando da meninada porque amanhã, dia 12 de outubro, é Dia da Criança. O programa de hoje é dedicado a essa fatia preciosa do público do Globo Rural. Pois é, e nossa primeira reportagem de hoje vai atender o pedido de um punhado de crianças. Olha só, nós recebemos 1, 2, 3 e 16 cartas com as mesmas perguntas. São alunos da 5ª série de uma escola de Guarulhos, na Grande São Paulo. Mesmo morando numa cidade enorme, eles querem aprender um bocadinho sobre um tema do campo. A conservação de solo. Este é o maior aeroporto da América do Sul, o Aeroporto Internacional de Guarulhos. A cidade de Guarulhos, que já foi habitada pelos índios guarus, hoje é uma selva de concreto, com 1 milhão de habitantes. Mesmo assim, existe por aqui a preocupação com o meio ambiente. Pelo menos nesta escola. Agora a gente vai conhecer a turminha que mandou estas cartas para o Globo Rural. O que é que se tem feito
para preservar o nosso meio ambiente. Quem já plantou uma árvorezinha? A aula é de geografia e os conceitos de ecologia vão aparecendo aos poucos. A maioria dos assuntos que a gente trata em sala de aula, o assunto meio ambiente,